E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Rafagan, disciplina de Matemática para Jogos 1, curso de Tecnologia em Jogos Digitais da PUC. Vamos continuar nossa série de aulas, agora dando um novo foco, né? Antes o nosso foco era explicar matematicamente a coordenada. E nós identificamos, nessa série de 3 vídeos, que nós vamos precisar utilizar a trigonometria para representar as nossas coordenadas polares. Mas por que nós vamos precisar fazer isso? Por que uma coordenada polar ela precisa de trigonometria? Qual é a relação entre seno e cosseno e uma circunferência? O que seria isso? Vamos tentar entender isso nessa aula aqui. Então, para começar, sempre desenhando nosso sisteminha de coordenadas. Tá? Então, agora o nosso vetor. Então, nós temos o nosso vetor V. E nós sabemos que esse vetor V possui uma projeção em X e ele possui uma projeção em Y. Certo? Vocês viram também que o GeoGebra ele não trabalha diretamente com coordenadas polares. Porém, nós conseguimos converter. Utilizando simples cálculos de seno e cosseno, a gente consegue encontrar qual a versão de x e y. Né? Apesar de a gente estar desenhando os círculos concêntricos, que são círculos que possuem o mesmo centro, porém o que varia é o raio, para a gente estar desenhando, aquilo ali era só uma representação visual, porém as coordenadas continuavam a ser quadradas, a matemática dentro da ferramenta não mudou. Então vamos entender qual é a conversão. E para isso vocês devem lembrar daquelas interessantíssimas relações trigonométricas que vocês estudaram no ensino médio. Então nós temos lá o Sol, K, Toa. Essas são as 3 principais relações. O que os matemáticos perceberam? Que se eu pegar um cateto oposto, então cateto oposto, e dividir pela hipotenusa de um triângulo, isso aqui resulta num valor, que é a projeção desse cara sobre o eixo Y, que a gente vai chamar de seno. Então vamos desenhar aqui o triângulo. Esse cara aqui vocês podem perceber que é um triângulo, né? Então, vamos desenhar ele aqui embaixo. Triângulo. Perfeito. Então, cateto oposto, nós temos um ângulo aqui. Cateto oposto seria isso aqui. E a hipotenusa seria isso daqui. Agora, o cosseno. Cosseno do ângulo seria igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente? Tangente do ângulo igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Perceberam a intuição aqui? Socatoa, seno, cateto oposto, hipotenusa. Cosseno, adjacente sobre hipotenusa, tangente, oposto sobre adjacente. Aqui nós temos o cateto adjacente. E com isso nós enxergamos todos esses valores aqui dentro desse triângulo. Claro que seno, cosseno e tangente, a gente consegue obter o seno, cosseno e tangente dentro de qualquer triângulo, sendo ele retângulo ou não. Mas nos triângulos retângulos, a relação ela é um pouco mais simples. Depois deem uma olhada na lei dos senos, lei dos cossenos, para
enxergar essas relações entre ângulos diferentes. Mas nesse caso aqui, observem que nós estamos enxergando essas relações dentro de um triângulo retângulo. E o grande interesse de estudarmos triângulo retângulo é que o triângulo retângulo ele sempre está presente dentro de um vetor de uma coordenada quadrada. Então olha aqui, nós temos uma coordenada quadrada, que pode ser representada por meio de um vetor. Então v igual a x e y. Isso aqui pode ser representado por meio de um vetor. E percebam que qualquer vetor que a gente colocar aqui, gerando essa coordenada quadrada, nós vamos obter esse valor aqui, que seria o valor de y, né? Perceba que é o valor dessa altura aqui. Então esse cara aqui é o valor de y. Perceba que esse cara aqui é o valor de x. Então é a dimensão de x. E aqui nós temos o módulo de v, formando um ângulo de 90 graus. Então para qualquer vetor essas propriedades vão se aplicar. Perceba que a hipotenusa ela equivale ao módulo do vetor, que seria a relação já muito estudada, x ao quadrado mais y ao quadrado raiz quadrada. Cateto oposto seria y, perceba que a altura em y, ó. Então ele é a mesma coisa que y. E cateto adjacente é a mesma coisa que x. Dessa forma, nós conseguimos converter essas relações aqui trigonométricas para as seguintes fórmulas. Antes de começar a conversão, eu quero que vocês sempre enxerguem essa passagem aqui. Eu vou passar a hipotenusa multiplicando para o outro lado, tá? Então imagina que é seno do ângulo vezes a hipotenusa. Cosseno do ângulo vezes a hipotenusa. Igual a cateto oposto igual a cateto adjacente. Ok? Só para a gente agilizar um pouquinho o vídeo aqui. Então vocês vão perceber que cateto oposto, portanto y, é igual a seno do ângulo. O ângulo está aqui, né? Vezes módulo de v. Não se esqueça que isso aqui é hipotenusa, módulo e também raio. Então tem muitas propriedades. A hipotenusa é um raio. A gente acabou de identificar a relação entre o triângulo retângulo e a circunferência. Dá para desenhar uma circunferência aqui. Se eu soubesse desenhar, né? Agora, x. Está aqui. Cateto adjacente, x, será igual ao cosseno do ângulo vezes a hipotenusa. E a tangente? Tangente a gente não vai fazer essa mudança. Será igual a y dividido por x. Por isso que é ao contrário, pessoal, na tangente do ângulo. Né? Y dividido por x. Então a tangente é uma relação, né? É uma relação de proporção entre y e x, basicamente. Ele não tem nada de mirabolante. E é isso. Percebam que essas foram as duas fórmulas que nós utilizamos no último vídeo sobre coordenadas polares no GeoGebra para converter um valor de ângulo em um módulo, ou seja, um raio, em x e y. Foi isso que nós fizemos. Agora perceba o seguinte, que é possível encontrar o ângulo, ou a tangente do ângulo, relacionando essas coordenadas cartesianas aqui. Então, se você quiser saber o ângulo entre dois vetores, e você tiver os valores de y e x, das coordenadas retangulares, você consegue fazer a conversão. Mais para frente nós vamos estudar isso aqui, ó, que se a tangente do ângulo é igual a y sobre x, então o ângulo é igual a tan de y dividido por x. Isso aqui vai nos retornar um ângulo.
Será que esse ângulo está entre 0 e 360 graus? São perguntas que nós vamos responder no futuro. E claro, se nós quisermos isolar o módulo, que seria a hipotenusa, né? Ou calcular um módulo a partir de coordenadas retangulares, assim como nós fizemos aqui, basta aplicar o teorema de Pitágoras. Então essas são as nossas 4 fórmulas importantes. Isso aqui converte tudo que é polar em cartesiano. Então y e x a gente consegue obter a partir desses valores polares. E a partir de valores cartesianos nós também conseguimos obter os valores polares. Então o ângulo é obtido por a tan de y sobre x e o raio pelo teorema de Pitágoras. Dessa forma, a gente estudou como converter uma coordenada xy em uma coordenada polar e vice-versa. Beleza, pessoal? Por esse vídeo é só. Até o próximo.